Olá, tudo bem com você? Mais um Dose de Fé juntos com o nosso momento de reflexão e depois oração. Falando em oração, como sempre, fique até o final para orarmos pedindo que Deus nos abençoe nessa terça-feira. A semana está todo vapor. Não sei como foi sua segunda. Acredito que tenha sido cheio da presença de Deus, de repente não com as respostas que você queria, ou de repente nem recebeu a resposta, mas principalmente com a presença dele, que isso é o mais importante, tá? Outra coisa, se você não é do canal, se inscreva no canal, dá essa forcinha pra gente, vai lá, assista os vídeos, tem muitos vídeos de pregações, né, estudos, o Dose de Fé desde janeiro, tem o nosso podcast da primeira temporada, E Tu Concordas, fica à vontade, assiste, compartilhe com seus parentes, seus amigos, seus familiares, seus irmãos em Cristo da sua denominação, igreja, fique à vontade, tá bom? Vamos para a nossa reflexão. Eu tenho conversado com as pessoas e muitos me falam assim, André, eu já ouvi falar de Deus, eu conheço Deus, mas eu prefiro que Deus fique lá e eu fique cá. Porque, aí eu pergunto, né, por quê? Aí a pessoa fala assim, porque Deus não conhece a minha história é uma história complicada, uma história difícil, uma história triste, uma história que nem eu mesmo gosto de contar para mim. É até meio doido, né? Mas é tão, de repente, na visão daquela pessoa, é tão vergonhoso que aquela pessoa não gosta nem de lembrar, não gosta nem de falar com ela mesmo sobre a história dela. E aí ela não quer partilhar, participar ou conversar com Deus sobre ela. E aí fala assim, não, Deus não conhece minha história, deixa ele lá e eu fico cá. Deixa eu te falar uma coisa, Deus conhece a minha e a sua história. Cada milésimo de segundo da nossa história Deus conhece, de todos. André, mesmo eu não tendo essa proximidade, conhece sim, com certeza Ele conhece. E eu acho lindíssimo o Salmo 139, e depois você dá uma lida no versículo 1, Tu me sondas e me conheces. Então esse conhece, o salmista, né, ele escreve assim, e tu me conheces no mais profundo, um Deus tão poderoso que muitas vezes a pessoa fala, um Deus tão longe, tão poderoso, está lá no céu, ele vai se preocupar comigo? Se preocupa, porque o salmista, ele está aqui falando, ele me conhece. Como você conhece uma pessoa tendo um relacionamento? Não é verdade? Pensa direitinho. Então, Deus, ele conhece você, só que ele quer ter um relacionamento com você, sabe para quê? Para mudar a nossa história. E quando eu falo mudar a história, não fica pensando em mudar a história com muitos coaches, muitos que estão aí pregando, falando, vai mudar a sua história, que você vai ser rico, que você vai ter casão, vai ter um carro do ano. Não é isso. É mudar a história. Quando eu falo mudar a história, é mudar essa vergonha que muitas vezes nós sentimos de contar a nossa história. Esse sentimento que nós temos de ficar escondido, de ficar na penumbra da escuridão, ficar numa sombra. E Deus não. Deus, ele quer trazer luz, ele quer trazer sol para a nossa história. Ele quer iluminar, ele quer mostrar que ele é um Deus relacional, um Deus presente, um Deus que conhece e um Deus que realmente muda, transforma a vida das pessoas, que muda a história das pessoas. Então, não fique com vergonha de Deus. Se apresente para Ele. Vamos fazer essa oração agora. Deus é o autor, Ele é o escritor da vida. E Ele, Ele continua escrevendo as nossas vidas. Ele está escrevendo. E de repente Ele poderia estar escrevendo até mais na sua vida. É só você abrir o coração agora. Vamos fazer essa oração para que Deus possa se fazer ainda mais presente do que Ele tem feito na minha e na sua vida. Daquele jeito, orando, conversando com Ele, mas do seu jeitinho, ou olhos abertos, olhos fechados, mas o importante é que você abra o seu coração, saia da sombra, saia da escuridão
e venha para a luz. A luz traz a claridade, traz a beleza da vida, traz a beleza de tudo que Deus criou. E se Ele criou isso tudo, Ele também, como eu falei anteriormente, Ele é autor da vida. Ele é o escritor, Ele é o diretor, Ele é tudo, tá bom? Então vamos lá fazer essa oração agora? Deus, muito obrigado por mais esse dose de fé. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está me assistindo agora, que está me escutando, que de repente ela estava ali com vergonha de conversar com Deus, mas que o Senhor é um Deus tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, tão justo, que o Senhor escuta dos seus pequeninos, dessas pessoas que realmente temos tantas falhas, mas o Senhor escuta os nossos clamores. E estamos agora com esse clamor, com essa oração tão simples, pedindo que o Senhor se faça presente na minha vida e na vida dessa pessoa, que possamos ter esse relacionamento com um Deus autor da vida, um Deus que criou todas as coisas e um Deus tão poderoso, mas tão pessoal. Muito obrigado, que essa terça-feira seja cheia da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por mais esse dose de fé, que Deus te abençoe demais com a presença dEle, não tenha vergonha. Deus, olha, Deus ele é presente sim, Deus é um Deus real, então acredite, Ele quer se fazer presente na sua vida e como o próprio Jesus falou, Ele está à porta e bate e essa porta é o seu coração, abra seu coração, com certeza Ele vai ter um relacionamento maravilhoso com você como tem tido comigo. Um grande abraço, que Deus te abençoe essa terça-feira e amanhã com mais um Dose de Fé.